bem-vindos a mais uma conversa MIP-TV. Hoje estamos com Pedro Costa, o capitão da equipa que vai liderar a Sporting TV. E eu começava por lhe perguntar, bom dia Pedro. Olá, bom dia. Começava por lhe perguntar, o presidente Bruno Carvalho disse no primeiro dia da Sporting TV que ia querer um canal diferente daquilo que faz a Benfica TV ou o Porto Canal. E eu perguntava-lhe quais é que são as principais diferenças então da Sporting TV, o que é que traz de novo ao mercado da Sporting TV? Bom, antes de mais eu penso que a grande diferença é que é um canal deliberadamente de um clube e que está em sinal aberto. Portanto, efetivamente estamos hoje nas plataformas Mel e Nós, que significa relativamente 90% do mercado, e em sinal aberto. Portanto, aqui está, e claramente, sem dúvida nenhuma, é o canal do Sporting Clube de Portugal. Portanto, aqui talvez esteja a primeira grande diferença relativamente aos outros canais. Por outro lado, na medida em que se vai envolver com a própria vida do clube, dos seus sócios e dos seus adeptos. Portanto, dos grandes objetivos do canal é que de facto possamos transmitir e acompanhar não só a equipa principal de futebol, mas também as 35 modalidades que o clube tem e, portanto, o canal vai ser muito o dia-a-dia e a vida destas modalidades todas e dos seus atletas. E, portanto, eu penso que nós temos também uma capacidade de produzir conteúdos e de mostrar esta potência desportiva que é o Sporting e que, de facto, pouca gente, poucos clubes, poucas estruturas podem ter este luxo, se assim podemos chamar, de ter tanto conteúdo disponível para passar na televisão. A Sporting TV está a emitir há cerca de uma semana. Qual é que é o balanço que fazem para já deste canal? O balanço é muito positivo e eu confesso que neste momento preferia não olhar muito para os números das audiências, porque esses números são, de alguma forma, ou podem ser um bocadinho enganadores, na medida em que todo o efeito surpresa, toda a expectativa que se colocou à volta do canal pode de alguma forma influenciar os números e tenho a certeza que todo o mercado, mesmo de telespectadores que não são do Sporting, que tiveram curiosidade em ver espreitar e, portanto, os números podem de alguma forma não coincidir com aquilo que será depois o dia-a-dia do canal. Ainda assim, os números, por um lado, foram bons, mas também foi muito boa a reação que tivemos, quer por parte das redes sociais, e o Sporting é de facto um clube que tem uma massa crítica muito forte nas redes sociais e, portanto, acompanham todos os dias todos os pormenores do clube e são muito ativos, são muito participativos e também, naturalmente, dos sócios, dos adeptos, de todas as pessoas ligadas ao clube com quem nos temos cruzado todos os dias, não só a própria equipa, a equipa técnica, a estrutura do clube com quem estamos todos os dias, mas também todos aqueles que vamos convidando para virem à nossa antena, para virem aos nossos estúdios e todos eles de facto estão muito felizes, por um lado, por finalmente poderem ver o seu clube na televisão, mas também por poder participar um bocadinho logo de início na raiz deste projeto. E penso que isso é muito entusiasmante para os dias que aí vêm e de alguma forma mostra que a reação está a ser muito acima da média. E falando ainda sobre as diferenças em relação aos outros canais de clube, falou aí que será feito um acompanhamento do dia-a-dia do clube e um acompanhamento das modalidades do clube. No fundo, isso não difere muito daquilo que fez a Benfica TV, por exemplo, antes de ser um canal premium. Isso é suficiente para a diferenciação do canal do Sporting TV? Bom, antes de mais, esse outro canal, quando começou, não estava em todas as plataformas. Portanto, de alguma forma não chegava, provavelmente, à grande maioria da sua massa associativa. E penso que aí está uma grande diferença. Nós fizemos questão de estar, basicamente, nos operadores que têm praticamente a totalidade do mercado. E, portanto, vamos, de facto, chegar a todos. Depois, também é verdade que nós temos 35 modalidades e, portanto, há aqui também uma grande diferença. Esse acompanhamento é um acompanhamento muito amplo
e o acompanhamento não passa só e apenas por transmitir alguns jogos, passa de facto por viver com as equipas no seu dia-a-dia, na sua preparação, nos seus triunfos, nas suas saídas fora de casa, e eu penso que aqui vamos fazer também uma grande diferença. Portanto, nós não queremos acompanhar a equipa só, ou as equipas só quando jogam em casa, mas também quando se deslocam fora de casa. E aqui também penso que vamos marcar uma diferença muito grande. Mas, de alguma forma, eu penso que só o futuro dirá e mostrará que, de facto, nós podemos, de alguma forma, ser diferenciadores. E nesse acompanhamento das modalidades, haverá um peso maior da modalidade de futebol? Será, sobretudo, um canal de futebol ou será um canal... Não, de todo. O canal será um canal à imagem do próprio clube. É essa a nossa missão, é que de facto o sportinguista sinta que aqui está em casa, e de facto eu penso que não existe outro clube em Portugal e se calhar na Europa que dê tanto valor ao ecletismo e que se esforce tanto para que as modalidades sejam uma bandeira. E vê-se agora, por exemplo, com a participação na Missão Pavilhão, portanto toda a gente está muito empenhada em que o Sporting tenha cada vez mais possibilidades e mais condições para que as modalidades possam treinar, possam vencer títulos, e portanto isso leva-nos a que o nosso acompanhamento será sempre um acompanhamento muito transversal ao clube. Naturalmente que o futebol é muito importante, mas as modalidades são de facto tratadas no Sporting com o carinho, a atenção, o tempo quase em paralelo com o futebol, e portanto a estação de televisão não pode passar ao lado desta realidade, e portanto tem que ser um espelho desta vontade da direção e do clube e dos sócios para que de facto as modalidades nunca acabem, que sejam muitíssimo apoiadas, para que com isso também possam ganhar cada vez mais títulos. E portanto é isso que nós faremos. Em relação à localização dos estúdios, o projeto inicial era incluir os estúdios no estádio de Alvalade. Acabaram por deixar cair essa hipótese. Penso que esta decisão foi a decisão mais acertada, porque as instalações que tiveram a oportunidade já de ver aqui, elas de facto estavam construídas. Estamos a falar de um investimento que não é menor, a cerca de 4 milhões de euros, e de facto, seja o Sporting ou qualquer outro clube com mais ou menos capacidade financeira, se de facto puder poupar esse investimento em estruturas audiovisuais, porque naturalmente que alguma parte deste dinheiro nós estamos a falar de estrutura física, de obras, mas outra parte do dinheiro nós estamos a falar em equipamentos técnicos. E os equipamentos são equipamentos que têm uma vida relativamente curta e, portanto, é um investimento que não é rentabilizado, claro que é, na medida em que está a produzir conteúdos, mas por outro lado não é muito duradouro. Portanto, efetivamente, ao fim de algum tempo é preciso manutenção, é preciso renovar equipamentos, os equipamentos têm um desgaste muito grande e, portanto, se de facto for possível, e em Portugal não existem assim tantas estruturas iguais a esta que temos aqui, mas se for possível começar um projeto sem o ónus desse investimento inicial, eu penso claramente que é uma boa solução. E como lhe disse, a questão da distância física, se assim podemos dizer, não se põe, não se coloca, porque de facto hoje em dia nós estamos ligados por fibra a todos os polos do Sporting. Portanto, se eu quiser entrar em direto daqui a 2 minutos a partir de Alcochete ou a partir de Alvalade, entramos em direto porque estamos permanentemente ligados. Portanto, não é uma questão, como se punha antigamente, em que era preciso montar uma antena de satélite, ou montar feixes, ou montar outro sistema de difusão e, portanto, hoje em dia faz sentido aproveitar, mesmo que não seja no próprio local físico, aproveitar uma infraestrutura que é cara. Se ela já estiver construída, poupamos tempo, poupamos dinheiro, poupamos esforço, que é absolutamente essencial para nos dedicarmos a outras coisas.
E o que aconteceu neste processo da criação do Sporting é que, de facto, em pouco mais de um mês e meio, nós colocamos o canal no ar e, enfim, com a qualidade que toda a gente pode, de alguma forma, avaliar e, portanto, nunca se colocou um problema, um obstáculo pelo facto de não estarmos situados fisicamente em Alvalade. E recorrendo a esta opção, qual é que foi a poupança de custos possível? Ou seja, quanto é que foi o volume necessário de investimento para lançar o canal? E percentualmente, em relação à opção anterior, quanto é que conseguiram poupar? Não, o que lhe posso dizer é aquilo que é público. E, portanto, o que é público é que o canal tem cerca de 1,5 milhão de euros para gastar durante um ano. Isto foi a concurso, é público, foi um valor fixado pela direção do Sporting e é com esse dinheiro que nós teremos que fazer face aos primeiros 3 anos de canal, portanto, por ano, não ultrapassar 1,5 milhão de euros. Da estrutura ou da infraestrutura que está aqui montada, o que posso dizer é que ela custou à volta de 4 milhões de euros. Mas era uma estrutura que estava, grande parte, já construída. E esse valor, de facto, foi logo à partida poupado pelo Sporting, uma vez que não teve que o pagar, não teve que investir nele logo de raiz. Portanto, não sei, em relação a outros projetos anteriores ou a ideias de projetos anteriores, quanto é que estava, de alguma forma, pensado para essas obras e para a construção de raiz da infraestrutura, mas, de uma forma ou de outra, essa infraestrutura foi poupada, foi rentabilizado um espaço que tem cerca de 1.500 metros quadrados, o que dá perfeitamente para fazer um canal temático e ainda sobra espaço. Portanto, eu penso que é difícil atacar esta opção e hoje em dia penso que não há argumentos que justifiquem estar não só o tempo que leva, mas também o investimento que requer e o risco que requer a médio prazo, porque de facto é uma tecnologia que está constantemente a ser alterada e a ser cada vez mais, evolui muito rapidamente e, portanto, não ficar com esse peso, parece-me que é uma solução inteligente. E o Presidente Bruno Carvalho referiu que garantia que o canal não ia dar prejuízo. Portanto, não tendo escolhido lançar o canal em exclusividade, com um contrato de exclusividade com um dos operadores, como é que vai ser pago o investimento no canal? Ou seja, esse 1,5 milhão de euros é coberto pelos contratos com a NOS e com o MEL? Bom, naturalmente que eu prefiro que seja o Presidente, de alguma forma, a dar continuidade às suas palavras. O que lhe posso dizer é que também aquilo que é público, que de facto o Sporting assinou contratos com a NOS e com o MEL e que esses valores, sejam eles quais forem, que cobrem de alguma forma o valor que é pago e que está disponibilizado para a produção da Sporting TV, até porque este custo é um custo de produção, mas naturalmente que existem outros custos e outras rentabilizações que o Sporting vai também utilizar, nomeadamente ao nível da publicidade, ao nível da própria publicidade do próprio clube, que passa também no canal e, portanto, de alguma forma está a potenciar os seus produtos, o seu merchandising e o seu marketing e, portanto, naturalmente que isso está tudo, de alguma forma, dentro do cabimento orçamental que vem dos operadores. Entretanto, foi dito também que não tem intenção de transmitir jogos da equipa principal do Sporting. Esta é uma hipótese que nunca vão colocar em cima da mesa? Não, eu acho que tem que se dizer de outra maneira. Nós vamos transmitir os jogos em diferido. Okay? O que se disse é que não está planeado fazer como outro clube fez, que é de alguma forma fechar o canal, torná-lo um canal pago e passar os jogos em exclusivo dentro do canal. Portanto, isso é que não está planeado. Mas nós passaremos de 15 em 15 dias, os jogos em casa passaremos em diferido na Sporting TV. Okay, mas essa hipótese que falou está completamente excluída, nunca vai ser equacionada? Eu penso que quando o Presidente se referiu precisamente à diferenciação, eu penso que ele também se estava a referir a isso e, portanto, parece-me que nesta altura do campeonato faz todo o sentido aproveitar o dinheiro que vem por conta dos direitos televisivos e, portanto, uma vez que nós já vamos transmitir os jogos em diferido, portanto, eles não deixam de passar com o nosso relato na nossa televisão, ao fim e ao cabo com o nosso embrulho,
Nós acompanharemos sempre, não só do ponto de vista da atualidade do jogo, mas também depois da posterior transmissão, portanto isso nós faremos sempre, mas de facto, por enquanto, e penso que é isso que está na cabeça do Presidente Bruno Carvalho, é que vamos ser diferentes nesse aspecto, portanto não está em causa, de alguma forma, a exclusão das receitas que provêm precisamente os direitos televisivos dos jogos. Mas essa opção é por não concordarem com o modelo premium de canal pago ou porque não teriam, se calhar, massa associativa suficiente para rentabilizar o investimento nos direitos dos jogos? Naturalmente que eu não vou comentar aquilo que foram as declarações do Presidente. Portanto, parece-me que estrategicamente o que está neste momento combinado e o que está pensado é, de facto, este modelo de canal. E, portanto, este modelo de canal é um canal em sinal aberto, praticamente na totalidade do mercado do cabo, e sem jogos exclusivos da equipa principal. Portanto, nós fazemos o acompanhamento todo, estamos lá no dia do jogo, passamos o jogo em diferido, mas, de alguma forma, não excluímos a receita que é tão importante para o clube e que provém dos direitos televisivos. E falou-se, foi dito publicamente que o canal geraria cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de euros por ano. Qual é que prevêem que seja o peso da publicidade neste bolo? Do ponto de vista puramente da operação e da gestão do canal, o que lhe posso dizer é que 1,5 milhão não vai ser ultrapassado. E, portanto, é o dinheiro que nós temos para gerir anualmente e é com esse dinheiro que vamos viver e que vamos fazer um bom canal. Portanto, qualquer outro dinheiro que venha da publicidade, naturalmente, que é para ser utilizado pelo Sporting da maneira que melhor entender. Ok, mas prevêem utilizar o Sporting TV como um canal de comunicação do clube ou prevêem também rentabilizar, torná-lo rentável enquanto aposta de televisão? Naturalmente que as duas questões vivem em paralelo, não é? Portanto, por um lado, claro que o canal é também um canal comercial, portanto é um canal que tem breaks publicitários, que vive com os seus sponsors, portanto, da mesma forma que o próprio clube, a própria equipa, vive diariamente da relação com as marcas, naturalmente que um projeto de televisão também tem que viver essa relação, faz parte, seja através dos breaks publicitários, seja através do soft sponsoring, seja através de outra rentabilização dos próprios conteúdos. Portanto, por um lado, sim, claro que é um canal comercial e, portanto, tem que ser rentabilizado. Por outro lado, é mais um meio, mais um veículo de divulgação dos produtos do clube e de todas as mensagens que o clube quer passar. Portanto, naturalmente que há aqui uma parte de marketing e de comunicação que o clube obviamente vai utilizar e vai rentabilizar. E em termos de conteúdos, não tendo a transmissão em direto de jogos em exclusivo, quais serão os conteúdos estrela da Sporting TV? Bem, serão sempre a transmissão de jogos, quaisquer que eles sejam. Portanto, seja da equipa principal, seja da equipa B, nós transmitiremos todos os jogos em casa da equipa B, seja de todas as restantes modalidades, e estou-me a referir naturalmente, não poderemos transmitir os jogos todos de todas as modalidades, mas faremos um grande esforço por transmitir o maior número possível de modalidades e de jogos que aconteçam em casa. Portanto, naturalmente que o nosso produto de estrela será sempre qualquer conteúdo onde podemos mostrar a competição de uma equipa numa determinada modalidade. Em segundo lugar, o nosso próprio acompanhamento da atualidade do clube. Portanto, nós não nos podemos, de alguma forma, afastar também da atualidade da sociedade em geral e, portanto, seremos sempre um canal atento àquilo que se vai passando no dia-a-dia, noutros ângulos que não só o do próprio clube ou o do desporto, mas, naturalmente, que a atualidade e toda a informação que nós possamos dar da vida do próprio clube será sempre um conteúdo, de alguma forma, de primeira linha. E, portanto, é por isso que também investimos tanto na informação, nas caras que trouxemos para a informação, na cenografia, em toda a tecnologia que estamos a utilizar para fazer informação, precisamente porque, por um lado, o clube tem muito conteúdo para ser mostrado e para ser divulgado. Algum dele é conteúdo que os adeptos não têm grande acesso, porque de facto
são muitas modalidades e é muito difícil acompanhar todas e estar sempre a par. E se o Sporting tem muitas modalidades, também é verdade que ganha muitas vezes. E, portanto, somos campeões em variadíssimas competições. Ganhamos medalhas, se não todos os dias, seguramente todas as semanas. Esta semana estivemos a acompanhar, por exemplo, durante o fim de semana, a modalidade da natação, onde ganhámos mais de 30 medalhas. Portanto, de facto, o Sporting é um clube muitíssimo eclético, onde há triunfos em praticamente todas as modalidades e, portanto, essa atualidade, esse acompanhamento, essas notícias, darmos a conhecer os atletas que às vezes não estando nestas chamadas modalidades de massas, não é? Como é o futebol, às vezes podem de alguma forma ficar um bocadinho esquecidos e nós vamos fazer tudo para que estes campeões não sejam nunca esquecidos. E do ponto de vista comercial, esses conteúdos são suficientes para captar o interesse de anunciantes? Qual é que está a ser o feedback a nível comercial para já? Bom, nós estamos muito no início. De facto, o canal foi lançado há uma semana e, portanto, é natural que as marcas, as agências, portanto, todo o mercado da publicidade, que de alguma forma esteja também a avaliar e um pouco expectante com aquilo que vai ser o desenrolar da vida do canal. Os primeiros números, claro que são promissores, na medida em que logo no primeiro dia nós ficamos à frente de todos os outros canais de clubes e canais mais ou menos dentro da mesma dimensão televisiva do nosso canal. Agora, claro que é um canal apetecível, claro que é um clube apetecível e, portanto, penso que haverá sempre um interesse de muitas marcas estarem ligadas a este fenómeno e a este projeto enorme de comunicação chamado Sporting Clube Portugal. Portanto, passarmos a ter mais um meio de comunicação e mais um meio de chegar a um público que é um público de milhões, naturalmente que só pode ser do interesse das marcas, não é? Portanto, se a televisão e os seus conteúdos conseguir acompanhar toda esta grandiosidade e todo este caminho que o próprio clube está a fazer, naturalmente que eu não vejo que seja muito difícil o canal, muito em breve, ter um relacionamento comercial com as marcas, como outros canais que o fazem há mais anos. Consegue dar-nos uma ideia de como é que será a grelha de programação do Sporting quando arrancar a época desportiva, nomeadamente de futebol? Sim, a grelha não será muito diferente daquilo que é hoje em dia. Ou seja, nós fazemos um esforço para que todos os dias haja, pelo menos, um jogo de futebol e um jogo de modalidade. Portanto, isso seguramente será a nossa intenção, pelo menos durante o primeiro ano de transmissão do canal. Por outro lado, de termos vários blocos informativos ao longo do dia, a começar logo de manhã em Alcochete, e isso vai acontecer a partir desta semana. Portanto, todos os dias às 11 da manhã nós de alguma forma vamos, se quiser, dar os bons dias à equipa e acompanhar o seu treino diário, e depois ao longo do dia temos vários blocos de informação, sendo que o principal é todos os dias às 9h30 da noite, com o Sporting Direto, que é o nosso jornal de referência do dia. Portanto, a informação andará sempre a par e passo com a transmissão de jogos, com a competição. Portanto, assim que a competição, os campeonatos começarem com mais força, naturalmente que nós estaremos mais em cima dessas mesmas competições. Também naquele formato de debate, de análise sobre a jornada que passou, ou não terão programas desse género? Sim, com certeza. Portanto, a nossa grelha semanal tem todos os dias também um espaço de conversa e de debate, seja ele mais em cima de personalidades ligadas ao clube, seja ele mais de debate da própria atualidade e da prestação das equipas nas competições. Isso é mais ou menos incontornável. Portanto, será também um dos conteúdos que teremos seguramente, é a análise e a conclusão, ao fim e ao cabo da jornada, quer do ponto de vista do futebol, quer do ponto de vista das outras modalidades. E eu insisto um pouco mais com esta vontade que a Sporting TV tem de acompanhar as modalidades, porque de facto
acompanhar o futsal, acompanhar o hóquei, acompanhar o handball. Tem o seu público, tem os seus seguidores, tem as suas marcas, tem a sua realidade e de facto faz todo o sentido que um canal como a Sporting TV lhe dê a importância e o espaço em antena que eles merecem. E portanto não será só o típico programa de debate para, de alguma forma, enfim, como fazem outros canais, para estar de alguma forma a analisar algum lance mais polémico, a arbitragem, se foi fora de jogo ou não foi fora de jogo. Portanto, nós vamos tentar de alguma forma não nos limitarmos a esse tipo de formato. E portanto temos muito conteúdo para falar, temos muitas imagens para mostrar, teremos seguramente muitos troféus e muitos triunfos para festejar. E portanto o Sporting e a Sporting TV têm que ser isto todos os dias. E terão algum tipo de programação específica a pensar nas competições europeias ou não? Com certeza, portanto, o acompanhamento da Champions League será seguramente um prato forte deste ano. Voltamos finalmente a uma competição onde faz todo o sentido que o Sporting esteja e portanto será sempre um conteúdo muito importante na nossa antena. E vamos fazer esse acompanhamento no máximo que nos for permitido, porque naturalmente que, por mais que nós queiramos estar sempre em cima do acontecimento e ter câmaras em todo o lado e acompanhar a equipa por todo o lado, naturalmente que, seja na Liga Portuguesa, seja na Liga Europeia, teremos sempre as limitações impostas pelas entidades que gerem os direitos televisivos e, portanto, até ao limite do que pudermos, vamos fazer todo o possível para acompanhar a equipa o mais possível. E o Sporting tem também o seu próprio jornal. De que forma, ou de alguma forma vai haver algum tipo de sinergias entre a Sporting TV e o jornal do Sporting, ou como é que vai ser feita essa relação? Eu penso que nós estamos a fazer um caminho que é um caminho que talvez nem todas as estruturas de comunicação em Portugal ainda conseguem fazer. E penso que nós fizemos esse caminho muito rapidamente e parece-me que é de facto o caminho acertado, que é de alguma forma começar a pensar multiplataforma. E portanto, quando lançamos a Sporting TV, de alguma forma nós estamos a completar o círculo das plataformas de comunicação do clube. E portanto, hoje nós, de uma forma articulada e com reuniões conjuntas e com estratégia conjunta, nós pensamos de que forma é que comunicamos através do site, através das redes sociais, através do jornal, através da televisão. Portanto, há de facto uma estratégia montada para que tudo seja articulado. E, portanto, as nossas equipas trabalham em conjunto. Quando damos uma notícia exclusiva ou quando preparamos de alguma forma um conteúdo específico sobre um determinado tema, isso faz-se sempre em articulação com as outras plataformas. Porque, de facto, cada vez mais, quanto mais multiplataforma forem os vários veículos de comunicação, melhor serviço nós estamos a oferecer ao nosso espectador e, neste caso, ao nosso adepto, ao nosso sócio. Portanto, a nossa intenção é que não interessa de que maneira ou em que altura é que o sócio tem contacto com a informação. O que interessa é que seja feito quando ele precisa, quando ele está disponível para isso. E, portanto, seja através do jornal, seja através do site, seja através do telemóvel ou seja através da televisão, nós estaremos sempre disponíveis para entregar um conteúdo, para lhe oferecer uma informação onde, basicamente, o nosso sócio queira, de alguma forma, ter contacto com essa informação. Quantas pessoas foram contratadas para a Sporting TV? Neste momento nós temos cerca de 50 pessoas. É natural que, com o evoluir do canal, que seja necessário reforçar a equipa ainda com mais algumas pessoas, à medida que os programas vão sendo também cada vez mais, mas neste momento são 50 pessoas que asseguram 24 horas de informação. E 24 horas de programação, quantas horas é que têm de programação em direto? Em direto nós temos por dia cerca de 2 a 3 horas.
de conteúdos novos, portanto, mesmo aqueles que são gravados, mas que estreiam nesse dia. Nós temos mais ou menos entre 6 a 8 durante os dias de semana e aos fins de semana e em dias de jogos temos 8 horas de conteúdos novos por dia. E prevêem no médio prazo aumentar esse número de horas de conteúdos novos? Ou... É natural, por mais que este seja o valor que está combinado com os operadores e que está combinado com, ao fim e ao cabo, que o concurso que foi lançado determinava este número de horas, mas é inevitável que haja mais horas novas, porque de facto quando os conteúdos são muitos é difícil que eles fiquem na gaveta, não é? E há muitos conteúdos que não podem ser guardados para a semana seguinte ou para o dia seguinte e, portanto, é naturalíssimo que, à medida que as competições vão acontecendo e à medida que as notícias e os conteúdos que são incontornáveis sejam cada vez mais, é naturalíssimo que nós também consigamos produzir cada vez mais, depois da máquina estar, de facto, toda oleada, e isto tem sido um dia de cada vez. Portanto, é natural que os espectadores sintam que, por exemplo, durante os primeiros dias, que há um pouco mais de repetições do que seria normal, mas isso faz parte do lançamento de qualquer canal temático, pois na medida em que ainda não há um histórico, significa que nós ainda temos que repetir um bocadinho mais para conseguir, de alguma forma, estabilizar a grelha. E a grelha normalmente só se estabiliza ao fim de 3 semanas, que é quando nós conseguimos estrear os programas no dia certo, fazer as repetições que estão planeadas, que naturalmente se nós temos 6 horas por dia de conteúdos novos, é natural que cada conteúdo repita durante a semana cerca de 3 a 4 vezes, mas durante o início é natural que as repetições sejam um pouco acima da média. Isso tem a ver, por um lado, com o facto de não termos histórico e, portanto, inevitavelmente, até acertarmos a grelha, nós levamos mais ou menos 2 a 3 semanas, e também porque, efetivamente, nós estamos numa fase que é uma fase com talvez um pouco menos de atualidade, porque a nossa equipa principal neste momento está, por exemplo, na Holanda, esteve lá durante uma semana, sai da Holanda, vai para outra competição, para outra preparação. O futsal, por exemplo, também só começa o seu estágio a meio de agosto. Portanto, nós estamos aqui numa fase em que, de facto, algumas estruturas e algumas modalidades estão de férias, estão a começar as suas pré-épocas, as suas preparações e, portanto, a competição e os campeonatos só começam a partir do meio de agosto, mais ou menos. Portanto, é naturalíssimo que este primeiro mês seja de alguma forma para afinar a máquina, para estabilizar a grelha e para estarmos preparados para que assim que comecem os campeonatos, de facto, não haja nada por testar, nada por preparar e, portanto, estamos a todo o gás. Não foi de alguma forma arriscado lançar o canal nesta altura mais morta? Possivelmente os adeptos poderão pensar que há poucos conteúdos nesta altura. Não, de todo, nós já temos um canal 24 horas por dia no ar, não é? Portanto, de alguma forma, não temos falta de conteúdos, portanto, não é essa a questão. Que, de facto, a atualidade é um bocadinho mais difícil de acompanhar, na medida em que, por exemplo, se a equipa agora está a fazer o seu estágio na Holanda e está lá uma semana inteira, pois é mais difícil eu acompanhar a equipa na Holanda todos os dias do que acompanhá-la em Alcochete. Portanto, com certeza que aqui eu teria mais facilidade em acompanhar a equipa. Mas parece-me que faz todo o sentido que o canal seja lançado numa altura em que ainda temos talvez alguma latitude para afinar as últimas coisas que faltam afinar, para de alguma forma promover o canal e as pessoas habituarem-se a que no canal 34 e 35 exista Sporting TV, para quando começar a época não haver dúvida nenhuma. Se nós lançássemos o canal só, por exemplo, no primeiro dia do primeiro jogo do campeonato, esse tal tempo de preparação nós íamos estar a fazê-lo, já o campeonato estava a decorrer e, portanto, isso faria menos sentido. Por outro lado, houve um esforço também por encontrar uma data que fosse uma data simbólica e, infelizmente, nós não conseguimos lançar no dia 1 devido a uma questão processual que é pública com a ERC, mas lançámos pouco tempo depois e fomos gravando logo esses conteúdos, nomeadamente a gala de aniversário, gravámos e foi logo o primeiro conteúdo a ser transmitido. Portanto, de facto, tudo isso foi pensado, tudo isso foi fruto de uma estratégia sólida
e penso que está a acontecer precisamente nos timings que estavam previstos e os que fazem sentido. Faz sentido que quando começar a época da competição, que de facto nós estejamos perfeitamente como se costuma dizer, em piloto automático e possa ser que seja possível nós estarmos em direto de uma forma muito, muito sólida, sem nenhum tipo de justificação de estarmos a começar, de algum percalço que esteja a haver porque ainda não estava bem preparado. O canal está no ar. E vão de alguma forma fornecer também conteúdos, ceder conteúdos a outros canais generalistas, como por exemplo o RTP2, que transmite muito modalidades para além do futebol. Vão de alguma forma ceder conteúdos para a grelha da RTP2, por exemplo? O que já está a acontecer é que o Sporting tem uma série de contratos e de acordos feitos com outros canais de televisão. Esses acordos já têm algum tempo, ainda não existia a Sporting TV e, portanto, os acordos que estão feitos são para se cumprir e para se levar até ao fim. A estratégia, da mesma forma que o fazemos com a Primeira Liga, a estratégia é, de facto, manter e continuar com uma relação de colaboração, de cooperação com todos os outros canais e, se de alguma forma houver interesse de outros canais em ter os nossos conteúdos, pois naturalmente que faz sentido que nós tentemos que os conteúdos cheguem ao maior número de pessoas possível. O facto de haver Sporting TV não significa que nós vamos de alguma forma reter conteúdos pelo facto de passarmos a ter uma televisão. Portanto, faz todo o sentido haver, em determinados casos, haver esses acordos feitos com outros canais que permitam a transmissão dos jogos e, basicamente, a intenção é chegar a mais público, portanto, que mais gente possa ter contacto com os jogos das modalidades do Sporting. Portanto, isso não está em causa. Por outro lado, nós estamos a fazer, inclusivamente, neste momento, uma ronda por vários parceiros e operadores, precisamente para criar essas linhas de colaboração, até porque se o canal começa esta semana, naturalmente que ainda não tem um arquivo e, portanto, precisa de recorrer a imagens que são mais antigas, que já passaram, que são históricas, que foram muito importantes para o clube e, naturalmente, nós queremos tê-las na Sporting TV. Portanto, esse tipo de relação, seja através da troca de imagens e da troca de conteúdos, seja através da combinação, como estamos a fazer agora, por exemplo, o Troféu dos 5 Violinos vai passar em simultâneo na RTP e na Sporting TV, outros conteúdos como os jogos de preparação passaram na Sport TV e na Sporting TV, em diferido. Portanto, esse tipo de relação faz todo o sentido e, mais uma vez, vai de encontro à pretensão do Presidente e à pretensão do Sporting, que é, de alguma forma, que o canal potencie todo o universo Sporting, mas que de alguma forma tem que continuar a permitir uma relação com o resto do mercado. Eu penso que isso vai acontecer. Mas, por exemplo, no caso das modalidades, passando a ser a equipa da Sporting TV a fazer a cobertura televisiva desses conteúdos, não haverá uma revisão desses contratos para cedência da transmissão? Veja bem, se o Sporting tem 35 modalidades, não é possível que o Sporting consiga fazer 35 jogos todas as semanas, não é? Portanto, naturalmente e também outros canais não terão capacidade ou mesmo disponibilidade para transmitir todas as modalidades. Portanto, os conteúdos são mais que muitos e eu penso que isso não se colocará. Portanto, em alguns casos é natural que se dê em simultâneo, outros casos dar-se-á em diferido. Portanto, isso será sempre uma questão combinada caso a caso e tendo em conta acordos que já existem e que estão feitos. E em termos de posicionamento do canal, quem é que vocês identificam como concorrente da Sporting TV? A Benfica TV, a Sport TV de alguma maneira também? Eu creio, sinceramente, que a Sporting TV não tem concorrentes. Naturalmente que, se estivermos a olhar puramente para audiências, todos os canais que começaram há relativamente pouco tempo e que estão a tentar ganhar o seu público, eles são concorrentes na medida em que estão também em sinal aberto e, portanto, de alguma forma estão a partilhar a audiência disponível que vê a televisão.
Portanto, nessa medida, eles são concorrentes, na medida em que estão no mercado também. Mas não nos podemos esquecer que este canal é um canal do Sporting. E o canal do Sporting interessará naturalmente e, sobretudo, aos sportinguistas. Portanto, se existe outro clube que tem um canal próprio, seja ele pago ou não, naturalmente que esse canal interessará mais aos seus adeptos e aos seus sócios. Os canais que são talvez um bocadinho mais generalistas, eles não podem ser considerados como concorrência, porque efetivamente haverá momentos em que até o sportinguista quererá ver outro conteúdo que não esteja ligado ao clube, mas a nossa tática de programação e o nosso enquadramento é um enquadramento diferente. Portanto, as pessoas verão a Sporting TV por motivos diferentes do qual veem um canal de notícias, ou um canal de filmes, ou um canal de séries. Portanto, de facto, a realidade é outra e, portanto, não se pode falar aqui de uma concorrência direta. E não equacionam a hipótese de adquirir conteúdos que não estejam diretamente relacionados com o clube, como foi o caso da Benfica TV com a Liga Inglesa? Isso é uma estratégia que não põe essa hipótese? A hipótese que está em cima da mesa, e não é só uma hipótese, é uma realidade, é que naturalmente nós estaremos atentos ao mercado dos conteúdos internacionais. Okay? Não me parece que isso passe por adquirir direitos de uma liga de futebol estrangeira. Isso não está equacionado e, sinceramente, não é esse o eixo que nós estamos a pensar. Estamos a pensar claramente em conteúdos estrangeiros que tenham a ver, antes de mais, com modalidades, nomeadamente em modalidades onde participam atletas sportinguistas, em competições onde eles também participam, e hoje nós temos muita dificuldade em vê-los, porque basicamente essas competições não passam em nenhum canal, e por outro lado, conteúdos um pouco mais, se quiser, um bocadinho mais de entretenimento ou de documentário, que são conteúdos feitos internacionalmente e que, de alguma forma, dizem muito aos sócios do Sporting, seja por serem documentários ou de alguma forma magazines de temas ligados a competições onde o Sporting participa, ou então coisas históricas onde o Sporting de facto já deu cartas e já esteve presente. E portanto essa realidade dos conteúdos internacionais eu penso que é importantíssima para a Sporting TV, não só porque lhe dá de facto uma abrangência diferente, mas também porque permite aos nossos espectadores verem coisas que de outra forma dificilmente verão noutros sítios. E consegue adiantar alguns exemplos de conteúdos internacionais que estejam na mira da Sporting TV? E ainda é cedo. O mercado MIP é agora em outubro e, portanto, a nossa intenção é nesse mercado tentar assegurar algumas coisas que façam sentido neste contexto que acabei de lhe dizer. Portanto, para já, ainda não está nada fechado, mas estamos a estudar e penso que muito em breve vamos ter alguns conteúdos internacionais que fazem sentido na Sporting TV. Ok. Para já o canal foi também disponibilizado em Angola e em Moçambique. Quais é que são os objetivos da Sporting TV para estes mercados? Os objetivos são, mais uma vez, os mesmos do próprio Sporting. É levar o clube a todos os sítios onde haja sportinguistas e onde haja gente que se interessa pelo clube, pela atualidade do clube e, portanto, naturalmente que em Angola e em Moçambique existem muitos sportinguistas, gente que acompanha de uma forma muito emocionada a realidade e a atualidade do seu clube, estando longe ao mesmo tempo é uma forma de se sentirem mais próximos do seu clube, em alguns casos do seu país, noutros casos de um país que fala a mesma língua e, portanto, eu penso que estrategicamente foi uma decisão muitíssimo importante podermos logo desde o primeiro dia estar em plataformas que nos levam além fronteiras. E, portanto, penso que é uma estratégia para continuar e para alargar ainda mais. Os conteúdos serão exatamente os mesmos do canal em Portugal ou não planeiam vir a ter uma grelha de programação ligeiramente adaptada a esses mercados? Não, o que eu penso que faz sentido é incluir na grelha alguns conteúdos que possam ser feitos localmente.
e que de alguma forma também mostrem aos espectadores portugueses a realidade da vivência do Sporting fora, além fronteiras, e nomeadamente nesses países que falam português e que também vivem os clubes portugueses, se calhar até com mais força do que os seus próprios clubes locais. E portanto eu penso que essa fusão de realidades é uma coisa muito interessante para toda a gente. Portanto, neste momento não está equacionado que haja uma grelha diferente, mas sim que haja este intercâmbio de conteúdos feitos cá e feitos lá. E ponderam outros mercados para além desses dois, ou no médio prazo? O que lhe posso dizer é que a intenção e a estratégia é levar o Sporting e levar a Sporting TV ao maior número de locais possível onde existam sportinguistas. É este, de facto, o objetivo da direção e o objetivo natural do canal, é crescer neste sentido. Obrigado pelo seu tempo, Pedro. Desejo-lhe sorte para este projeto e para o pontapé de saída do Sporting na televisão. E nós despedimos até à próxima Conversa MP.